Então, vamos meditar um pouco hoje no Salmo 50. Eu mandei o texto aí para vocês, está na página 69. Talvez o arquivo foi um pouco bagunçado. O texto do Salmo está nas últimas páginas, tá bom? Do arquivo. Exatamente, Heloísa, isso mesmo. Salmo 50, sim, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por vossa graça. Reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Em cada semana, a liturgia das laudes propõe novamente o Salmo 50, o célebre Miserere. Já meditamos outras vezes algumas de suas partes. Também agora nos detemos, de modo particular, em uma parte deste grandioso pedido de perdão, os versículos 12 ao 16. Primeiro, é significativo notar que no original hebraico ressoa 3 vezes a palavra Espírito, pedido a Deus como dom e acolhido pela criatura arrependida do seu pecado. Renovai em meu interior um espírito reto, nem me priveis do vosso Santo Espírito. Sustentai-me com espírito generoso. Quase se poderia falar, recorrendo a um termo litúrgico, de uma epiclese, ou seja, de uma tríplice invocação do Espírito que, como na criação se libertava sobre as águas, agora penetra na alma do fiel, infundindo nova vida e elevando-o do reino do pecado para o céu da graça. Os padres da Igreja, no Espírito invocado pelo salmista, veem a presença eficaz do Espírito Santo. Assim, Santo Ambrósio está convencido de que se trata do único Espírito Santo que fermentava com fervor nos profetas, foi dado por Cristo aos apóstolos e foi unido ao Pai e ao Filho no sacramento do batismo. A mesma convicção é expressa por outros padres como Dídimo, o cego, de Alexandria do Egito, e Basílio de Cesareia, nos respectivos tratados sobre o Espírito Santo. Veja que coisa belíssima isso aqui. Todas as vezes que vocês veem um papa falar, né, ou alguma pregação importante de alguém, sempre observe que esta pessoa ela está fundamentando a sua reflexão em alguém. Ela precisa, por honestidade com quem está lendo, com quem está ouvindo, ela precisa necessariamente fundamentar os seus argumentos, para dar base para que as pessoas que estejam ouvindo julguem se é razoável crer ou não nesses argumentos. Então veja que interessante, o Santo Padre começou a escrever, logo em seguida ele começou a fundamentar, enriquecendo o texto
com os padres da igreja, entende? Gente, isso aqui é muito importante, porque você descobre pilantragem quando, seja numa aula, seja numa palestra, seja num livro escrito, quando o sujeito que está pregando, dando uma aula, o que for, não está fundamentando o seu argumento. Está saindo tudo da cabecinha dele como se fosse a coisa mais original. Se ele não fundamenta, você não tem condições de ponderar se o que ele está dizendo faz sentido ou não. É preciso que haja um fundamento. É preciso que você ouça se existe algum respaldo na tradição da igreja, sobretudo, nos padres da igreja, em outros papas, para que você, ouvindo, fale: faz sentido. Eu vou depositar fé nesse argumento, entendeu? Então, se você quer descobrir um sujeito que tá com treta, como dizia o professor Olavo, quer conduzir as pessoas para um outro caminho, que não seja o caminho da verdade, observe se ele fundamenta o que diz. Se ele sempre traz o santo da igreja, um papa, consulta o catecismo, consulta o Código de Direito Canônico. Por que isso é importante? Porque você que está ouvindo ou você que está lendo precisa ponderar a razoabilidade do texto, ou da palestra, ou da aula, ou do vídeo, ou do documentário que seja, tá bom? E ainda Santo Ambrósio, observando que o salmista fala da alegria da qual a alma está invadida quando recebe o Espírito generoso e poderoso de Deus, comenta: a alegria e a felicidade são frutos do Espírito, e o Espírito soberano é aquilo sobre o que nós, principalmente, nos baseamos. Portanto, quem é fortalecido com o Espírito soberano não é submetido pela escravidão, não sabe ser escravo do pecado, não hesita, não vagueia aqui e acolá, não é incerto nas escolhas, mas alicerçado na rocha, está firme em pés que não vacilam. Com esta tríplice menção do Espírito, o Salmo 50, depois de ter descrito nos versículos precedentes a prisão obscura da culpa, abre-se sobre a razão luminosa da graça. É uma grande mudança, comparável a uma nova criação. Como nas origens, Deus tinha insuflado o seu Espírito na matéria e dera origem à pessoa humana, assim agora o mesmo Espírito divino regenera, renova, transfigura e transforma o pecador arrependido, abraça-o de novo e o faz participante da alegria da salvação. Agora o homem, animado pelo Espírito divino, encaminha-se pelas estradas da justiça e do amor, como se diz em outro salmo. Ensinai-me a cumprir a vossa vontade, porque sois o meu Deus. Seja guiado pelo vosso Espírito bondoso em terra plana. Tendo experimentado este renascimento, o orante transforma-se em testemunha. Promete a Deus que ensinará aos ímpios os seus caminhos do bem, de maneira que eles possam, como o filho pródigo, voltar à casa do Pai. Do mesmo modo, Santo Agostinho, depois de ter percorrido os caminhos tenebrosos do pecado, tinha sentido a necessidade, nas suas confissões, de confirmar a liberdade e a alegria da salvação. Quem conheceu o amor misericordioso de Deus, torna-se em sua testemunha fervorosa, sobretudo em relação a quantos ainda estão aprisionados nas redes do pecado. Pensamos na figura de Paulo, que, iluminado por Cristo no caminho de Damasco, se torna um incansável missionário da graça divina. Pela última vez, o orante olha para o seu passado obscuro e brada a Deus: livrai-me, Senhor, das ações sanguinárias. Deus da minha salvação. O sangue, ao qual ele se refere, é interpretado nas Escrituras de vários modos. A alusão, posta nos lábios do rei Davi, refere-se à morte de Urias, o marido de Betsabé, a mulher que tinha sido objeto da paixão do soberano. Em sentido mais geral, a invocação indica o desejo de purificação do mal, da violência e do ódio,
sempre presentes no coração humano, com força tenebrosa e maléfica. Mas agora os lábios do fiel, purificados do pecado, cantam ao Senhor. E o trecho do Salmo 50, que hoje comentamos, termina precisamente com o empenho de proclamar a justiça de Deus. A palavra justiça aqui, como muitas vezes na linguagem bíblica, não designa propriamente a ação punitiva de Deus em relação ao mal, mas antes indica a reabilitação do pecador, porque Deus manifesta a sua justiça ao fazer dos pecadores homens justos. Deus não sente prazer pela morte do mal, mas deseja que desista do seu modo de se comportar e de viver. Amém. Ou seja, o Senhor deseja a nossa conversão, a conversão do mal e não a morte do malvado, né? Do pecador. O Senhor não se compraz com a morte do malvado, ele antes deseja que ele se converta, que ele mude de vida. A alegria do pecador que se converte, que começa a cantar ao Senhor, porque afinal de contas ele foi perdoado. Veja, gente, essa alegria, ela só nasce do verdadeiro coração contrito, daquele que de fato reconhece a sua miséria, reconhece como ele é pecador, reconhece como ele é ingrato e se confessa diante de Deus. Sem uma profunda e sincera, um profundo e sincero, melhor dizendo, reconhecimento das próprias misérias, você não se regozija de alegria diante do perdão dos pecados. Só que aqui nós precisamos fazer uma observação importante pelo seguinte: nós estamos ficando insensíveis por. Se a gente for investigar as causas dessa insensibilidade ao pecado, nós vamos encontrar várias causas, né? Desde causas de engenharia social por processo de dessensibilização, né? Desde uma falta de catequese para nos ensinar a fazer um bom exame de consciência, né? Para nos ensinar e nos devolver uma moralidade, um senso de moralidade que nos foi tomado, né? Porque nós estamos cada vez mais insensíveis. Basta ver diante ah, as reações que as pessoas tiveram aí diante do caso do atentado contra o Charles Kirk esta semana. Então, nós estamos ficando insensíveis no sentido de não perceber a nossa própria maldade ou fazermos camadas e camadas de auto-engano para tentar ofuscar e diminuir a culpa. Porque se você prestar atenção, falar em culpa hoje dentro da nossa igreja se tornou um negócio assim raro, né? Eu já vi, por exemplo, direções espirituais, de sacerdotes que inclusive com programas na TV, né, de direção espiritual, falando para não se ter culpa. Isso é gravíssimo, porque na nossa liturgia, dentro da doutrina revelada, nós batemos no peito e falamos: "Por minha culpa, minha tão grande culpa". Portanto, o sujeito que está dando uma direção espiritual que isso não é direção espiritual, isso é desencaminhar as pessoas completamente. Retirando o aspecto de fato católico da coisa e fazendo assim uma religião Nutella, sabe? Assim, adocicada, saborosa, tá? Então é o seguinte, a culpa ela existe e nós devemos senti-la e nós devemos reconhecê-la e bater no peito e falar: "Foi por minha culpa, minha tão grande culpa".
e pedir perdão ao Senhor. Então, isso acontece porque existe uma catequese falsa, absurda, tentando ensinar para as pessoas que você não precisa sentir culpa por nada, não. Deus te perdoou, assinado Satanás, entendeu? Porque um conselho desse só pode vir da sucursal do capeta, porque a verdadeira contrição é, de fato, você reconhecer a malícia do seu coração, reconhecer que você pecou, você desejou, você conduziu aquela situação. Quem quiser ler alta literatura, cultura, né, literatura universal, leia Crime e Castigo, de Dostoiévski, tá? É um livro mais denso, né, mais grosso, mas é um livro formidável, formidável, exemplar, magnífico, para você perceber a malícia e a maldade da alma humana, que somos nós, né? Somos nós. Porque muitas vezes a gente fica falando assim: "Não, o personagem, né, Raskolnikov", não, entenda, nós temos parte daquilo também. Nós também somos maliciosos. Ou você vai dizer que todas as suas intenções são puras e angelicais? Não, meu irmão. Nós fomos manchados pelo pecado e isso corrompeu a nossa percepção. Isso deturpou e corrompeu o nosso olhar. Isso bagunçou os nossos sentidos, a nossa alma, e nós tendemos ao que é mal. É por isso que nós precisamos de Deus, entendeu? Porque se está tudo certo, se a gente não precisa de culpa, que está tudo certo, que Deus nos perdoou, ora, então a gente não precisa rezar tanto, a gente não precisa se confessar tanto, não precisa fazer penitência, não precisa fazer jejum, tá entendendo? Você acaba retirando a utilidade da religião. Porque se não existe culpa, para que serve a religião? Para que serve o sacerdócio? Entenderam? Você tira a religião, você tira a necessidade da religião, você tira a necessidade da oração, você tira a necessidade da contrição. Fica a religião assim do doce, né? Assim, é uma falsa religião, né? É uma concepção completamente equivocada da fé e da religião. Então, voltando ao texto, nós, o pecador, ele se regozija diante do perdão do Senhor, diante do pecado perdoado, quando você de fato tem um peso, quando você de fato reconhece, quando você faz um exame de consciência e para assim, aquela situação, aquela situação começou aqui, ó, até ela se concretizar. Aquela situação em que eu invejei alguém, aquela situação em que eu cobicei e quis contornar para tentar prejudicar, aquela situação em que eu critiquei com malícia mesmo. Só você sabe, eu não sei não, mas você sabe. Você sabe
quando você agiu com malícia, entendeu? E diante do Senhor, que tudo vê, você precisa ser sincero e reconhecer isso. Aí sim, diante de Jesus que nos perdoa, através do sacerdote, que é o sacramento, aí sim, perdoados, nós, que maravilha! O Senhor me perdoou. E aí sim, você pode cantar júbilo ao Senhor. Mas esse efeito assim, o júbilo, eu diria que é a Sagrada Escritura está nos mostrando como o corolário, assim, como a consequência de um ato de contrição, de reconhecer o próprio pecado, e depois você se regozija no Senhor, porque de fato o Senhor te perdoou, entende? Então é isso, nunca percamos isso de mente, sempre. Não fugir da contrição, do exame de consciência, primeiro olhar para os olhos de Jesus. Esse exame de consciência tem que ser diante do Senhor. E tomar muito cuidado com essas direções espirituais que não tem direção nenhuma, não é direção, entendeu? Não é direção. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima e seu castíssimo esposo, São José. Lembrando a vocês que amanhã nós temos um encontro às 20h30 para a gente falar de liturgia das horas. E às 7h30 também, é isso mesmo, Ana Paula. E às 7h30 também nós estaremos juntos para a gente rezar as laudes, tá? Com a graça de Deus. Meus amigos, fiquem todos com Deus. Bom descanso, boa final de sexta-feira, né? E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço. Tchau, tchau.